Seja bem-vindo, Doc. A nossa conversa hoje é sobre endodontia. Estou aqui com a Bruna, que ela é uma profissional que vive a essência da endodontia. Ela é cirurgiã dentista especialista pela ABO de Pernambuco, mestranda em endodontia pela São Leopoldo Mandic, em Campinas, e ela dedica exclusivamente a endodontia microscópica. Ela traz tecnologia, uma visão empreendedora e transforma o atendimento e a experiência do cliente na cadeira do endodontista. Então, Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Eu fico tão feliz quando a endodontia é chamada, né, para participar desse tipo de programa, no mundo que hoje em dia o pessoal visa muito mais a parte da estética, que é algo muito massa também, mas a dor vem cada vez mais sendo esquecida. Então, ser convidada para um podcast como esse é muito, muito gratificante. Obrigada. Não, é para todo mundo entender que a endodontia, ela pode ser muito rentável, Muito. Com certeza, tá bom? Fazer canal dá dinheiro sim. Sim. Se alguém falou para você que não dá, Era não escuta mentira. essa pessoa, era Aham, mentira, com certeza. É, porque eu tô aqui, ó, diretamente de Recife, sem nenhum dentista me dando emprego, me dando a mão, nada. Cresci, vim de Recife sozinha e tô aqui, ó. E a gente quer saber, Bru, como que você decidiu ir para a endo? O que você avaliou? Quais foram os pontos que te direcionaram para essa carreira, né, dentro da odontologia? Então, na faculdade, eu aprendi aquela endo CAD -3 e soma, e sobe, vai, enfim. Era uma endodontia que era manual, não era uma endodontia com motor. Na época, meu professor da faculdade, Glauco, que ele até tem um congresso lá em Recife, bem famoso, ele levou um motor, a gente conheceu todo mundo da sala, sabe? Pegou no motor e tal, mas nem tinha um, né? Eu achava super chato, inclusive, nunca que eu achava que eu ia ser endodontista na minha vida na faculdade. Fui monitora de prótese fixa, achei muito legal e no meu estágio, meu último estágio, né, na faculdade, que a gente tem que cumprir obrigatoriamente, eu comecei a trabalhar para o dentista da minha mãe. Minha mãe é fumante há mais de 40 anos, tem umas 20 coroas na boca e o dentista da minha mãe, ele é especialista em prótese fixa e implante. Então, na minha cabeça, o quê? Não, vou estagiar com o cara da prótese fixa e já aprender um pouquinho. Chegando lá, a esposa dele, Isadora, ela é endodontista e na sala do lado, ela já tinha motor, localizador. Ela já estava equipadíssima. É, então. sensor, ela já tinha, assim, tudo, sabe? Aí, quando, sei lá, um paciente dele faltava, ou ele tava fazendo alguma coisa, sei lá, fechando tratamento com um paciente que eu achava meio chato, eu ia pra sala de Isadora espiar um pouquinho e falava, posso ficar aqui olhando? Pode. E eles também atendiam o plano de saúde lá. Ele fazia essa parte particular, mas também tinha orto, outras especialidades fazendo plano lá também. E acabava que a agenda dela era muito rotativa, então tinha muito caso diferente. E eu comecei a espiar. Acabou que eu comecei a ver que, na minha prática clínica, em plano de saúde, clinicando, fazendo restauração, limpeza, dor era algo muito presente, era uma queixa muito presente. A maioria das pessoas não procura o dentista de, acorda e fala, eu acho que eu tenho que fazer uma limpeza, eu acho que eu tenho que fazer uma restauração. A maioria delas procura porque tem alguma coisa incomodando e porque tá doendo, né? E eu comecei a ver essa necessidade dentro da prática odontológica em salvar dentes no sentido de tirar a dor do paciente. Eu não fazia ideia nem do que eu ia fazer hoje em dia, que eu estaria aqui hoje. Mas, na minha cabeça, eu via que era algo necessário e comecei a gostar muito da parte tecnológica da endo, que foi algo que eu não conheci na faculdade. Então, foi isso que me levou a gostar da endo e ver a beleza de você tirar a dor de uma pessoa. Com as suas mãos, né? Com as suas mãos. Isso é interessante a gente trazer também, porque a dor é algo que leva o paciente para o consultório odontológico. E até mesmo se você, Doc, que está ouvindo, não gosto tanto de endo e tudo mais, você precisa, e eu vou dar uma ênfase muito grande nisso, você tem a obrigação de saber tirar a dor do seu paciente quando ele chega com dor. Ou de, no mínimo, diagnosticar. Gente, tem tanto dentista hoje em dia que ele não sabe o mínimo de diagnóstico. Ele não sabe fazer um acesso. Pô, você é dentista, ok, que você escolhe uma área que não é uma área que envolve, sei lá, acessar como uma dentística, que talvez entenda um pouco mais, enfim. Tem pessoas que saem da faculdade, não, vou fazer ROF, vou fazer implante, vou fazer bucomaxilo. E fecha o olho completamente para as outras áreas que são essenciais, e que são né? básicas, porque você fazer um acesso e tirar a dor do paciente, você não tem que ser endodontista, você tem que ser clínico. Isso é clinicar, é você diagnosticar e urgenciar. Isso faz parte do clínico e não só do endodontista, entende? Então, acho que hoje é algo muito necessário. Você que está saindo da faculdade agora, que já está pensando em 10 passos na frente,
o que você tem que fazer agora é aprender o básico. Enquanto você ainda não chega naquela parte sei lá, que você sonha em chegar, aprenda a fazer o básico bem feito. Que o básico bem feito vai te abrir portas em lugares que você não faz nem ideia. E é importante ter também um kitzinho de urgência, né, no consultório. Se você tá alugando consultório, gente, tenha um kitzinho básico, Sim. que é um spray de Um endo ice. Tem Sim. que ter um endo ice para você fazer um bom diagnóstico pulpar. Você ter pelo menos um explorador reto para você entender se já teve comunicação, se não teve comunicação. Sonda periodontal. Uma sonda tem que ter também. E assim, é que envolve muitas coisas, né? O tirar a dor. Você tem que avaliar também se esse paciente já toma medicamento, porque pode estar mascarada a dor dele também. Com a medicação. Bruxismo também. Bruxismo hoje em dia, Gi, bruxismo é algo que... Causa muito tratamento de canal. Muito tratamento de canal. Hoje em dia, eu que trabalho com microscopia, semanalmente eu recebo um paciente indicado de algum dentista que fala, passei tomo para esse dente, já fiz tudo e o dente tá rígido, tá perfeito, mas eu não tô achando o que é. Quando eu olho no microscópio, que eu começo a tirar aquela resina que tá em cima, superficial, embaixo tem logo uma trinca. Então, tem coisas que você, mais uma vez, volta para o diagnóstico. Entende? Tudo volta para o diagnóstico. Você não é obrigado nem a saber um acesso bem feito, mas você sabendo diagnosticar e como medicar o seu paciente até ele vir até mim, por exemplo, é algo que já ajuda. Um paciente com uma pulpite, por exemplo, você saber que numa pulpite você não vai passar uma amoxicilina, que é clássico isso, assim, uma pessoa chega Todo mundo passa. A primeira coisa, vou passar um antibiótico aqui, minha canetada. Gente, esqueçam, vamos aproveitar aqui o podcast. A amoxicilina é só para sintoma extraoral, que é assim, né? Sai do abscesso, rosto inchado, prurido, drenando, né? Drenando a secreção. Aí você passa um antibiótico. Se não, esqueça a amoxicilina, inimesdolida da sua vida, né? Primeiro, diagnostica, não sabe acessar, tenho medo de acessar, não gosto. Eu tenho indicador que morre de medo de acessar. Ok, mas eu entendo, porque eu prefiro o cara que ele tem o medo de acessar e ele me manda, do que o cara que vai acessar. E faz um buraco, uma cratera na terra, sabe? Sim. Então, assim, tudo começa num bom diagnóstico. Estudem diagnóstico em endo. Isso é muito válido, porque você saber diagnosticar e dar uma satisfação pro seu paciente, falar, você tá com isso, é por isso que você não tá melhorando. Enquanto você não vai numa pessoa especialista, eu vou te passar essa medicação. Resumidamente é isso. Eu acho que se você não gosta de endo, não quer muito a parte de endo, mas clínica e você tem seu consultório e você quer ajudar o próximo e tirar a dor da pessoa, o mínimo que você tem que saber é diagnosticar e medicar. Quando eu comecei na odontologia, né, quando eu comecei como clínica geral, eu trabalhava num consultório que era uma clínica pop, né, e eu comecei a avaliar o mercado. Assim, como que você avalia o mercado, Doc? Presta atenção aqui, você que está me escutando. Quando você estiver fazendo as avaliações do consultório, você vai pegar um papelzinho do teu lado, vai deixar lá escrito canal, extração, restauração, prótese, cirurgia. Você vai deixar ali. Cada paciente que você avaliar e precisar de algum desses, você faz um pontinho na frente, você faz um risquinho na frente. Depois de uma semana, você vai avaliar qual teve mais demanda. É assim que você identifica demanda do consultório. E foi assim que eu descobri que tinha muita demanda para canal. Gente, eu diagnosticava muito tratamento de canal lá, muito. E ali, eu falei assim, poxa, se eu me colocar com uma pessoa que resolve esse problema do paciente, que eu vou conseguir tirar a dor dele, ele porque vai me amar. ele, além dele me amar, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro também, né, gente? Porque a gente também tá precisando, todo mundo aqui tá aqui para isso. E aí eu comecei a procurar, fiz um curso de atualização muito bom, inclusive na MK Cursos, eu sempre indico eles, que eles são maravilhosos, porque isso é algo que eu até queria tocar com você também, mas daí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Com relação a curso, a especialização e etc. Mas ver o mercado dessa forma, né, pra endodontia é muito importante, essa parte de diagnóstico, entender. Mas vamos focar um pouquinho mais e aproveitar a Bruna, que ela tá aqui, ela vai contar pra gente. Bruna, como que você enxerga as demandas atuais do mercado da endodontia? Como profissional, vamos supor que já trabalha na endo, ele pode se diferenciar dentro da endo, pra gente abrir esse leque pra quem tá ouvindo aqui pra ele. Então, endodontia é considerada uma especialidade que quando você pensa em endo, você pensa em problema, certo? Então, você falou dessa parte de tirar a dor do paciente, certo? Você tem que escolher primeiro para quem você quer vender, né? Para quem você quer oferecer o seu trabalho. Se você está focado
em divulgar o seu trabalho. Você tem seu consultório particular, mas você também faz clareamento, você também faz outras coisas e também faz canal, você vai divulgar algo voltado para o seu paciente numa linguagem mais simples, certo? Você não vai estar mostrando caso complexo, aquela radiografia inicial e final. O paciente ele não vai entender nada do que você está mostrando ali, não vai entender o valor do seu trabalho. Quando você vai vender para o dentista, por que eu digo isso? Porque meu consultório hoje em dia, né, eu e Frignani, que nós somos sócios, lá na BF Endodontia, a gente trabalha exclusivamente com indicação. Então, a gente escolheu que a gente só faz endodontia exclusivamente e que a gente só resolve bucha de endodontia. Então, nossa propaganda é para o dentista indicador. Exemplo, você, Gil, ortodontista, chega um paciente lá com um pino de fibra de vidro horrível no dente, ela pode mostrar até esse caso aqui. Gente, isso já aconteceu, isso aconteceu. Inclusive, eu mandei pra ela e falei assim, Bruna, o que foi isso? Porque, assim, na verdade, esse paciente me mandou mensagem. Eu recebo muita radiografia no meu Instagram. Porque como eu me posiciono há muitos anos como cirurgiã dentista, a Juliana Odonto já vai fazer 5 anos já. Agora que eu fiz as contas, tem 5 anos que eu tô lá falando de odontologia. Uhum. Então, algum tipo de referência ali eu tenho pra alguém, né? Que isso é importante também, a gente vai falar de rede social também, fiquem aqui espertos. Mas ele acabou me mandando uma radiografia que tinha um pino, mas não era um pino na raiz, gente. Era um pino que tava entre as raízes. Perfurado. Perfurado. Mas como que essa pessoa perfurou? Porque a furca não era, porque dava pra gente ver a furca bonitinha ali. Sim. Aí eu tive que perguntar pra quem? Pra um especialista, pra ela entender o que tava acontecendo ali. Que danada é como isso que tá acontecendo ali? Tipo assim, gente, e a gente vê tanta iatrogenia, né? Sim, Você acha que a iatrogenia na endodontia, ela se deve mais à falta de preparo, a questão de técnica? Eu acho que é falta de preparo e falta de humildade. Porque eu digo que existem 2 dentistas que fazem endo, que falham, os 2 tipos, que são aquele que falta conhecimento e ele falta humildade, ele vai lá e faz, assim, pensando, não, mas eu vou fazer, não vou perder esse dinheiro. Eu vou lá e vou meter a cara e vou fazer. E tem o cara que ele faz mesmo sabendo que não vai dar certo. Entende? Mas aí ele visa na grana. E depois ele vai chegar para o paciente e falar, não deu certo e arranca e faz o implante. Então, assim, tem esse tipo de dentista que quer ganhar o dinheiro a todo custo e tem o tipo do dentista que ele não tem o conhecimento, mas ele não é humilde o suficiente para falar, eu acho que eu não sei fazer, mas eu vou tentar, sabe? Existem esses 2 tipos. E lá no consultório a gente recebe muita bucha de endodontista também, que faz a coisa errada e manda pra gente consertar. Então, assim, a gente vende muito, voltando para o que você perguntou, a gente vende muito para outro dentista. Então, a primeira dica é, escolha o seu público. Se você é um endo que você quer vender para paciente, você vai falar de uma linguagem mais simples, uma linguagem mais dinâmica, certo? Se você quer vender para outros dentistas, né, que ainda trabalha muito sob indicação, você vai divulgar o seu trabalho mostrando você resolvendo as buchas. Porque o dentista que vai te indicar, ele vai olhar e vai pensar... Nossa, que trabalho lindo! Assim, ele vai pensar, pô, esse trabalho aqui tá muito difícil, sei lá... Tem muita gente que me indica, ele tem um endo no consultório dele, mas ele olha, a própria endo do consultório dele olha e fala, isso aqui é uma bucha, não dá para resolver aqui, vou mandar para eles lá. Então, Bruno, né, não digo eu, mas Frignani se tornou uma referência em resolver problemas. A gente se tornou uma referência em salvar dentes. Então, acaba que a gente vende muito para esse público que vê a gente como uma pessoa que resolve o problema. Mas se você não é essa pessoa que trabalha no topo de resolver a bucha, o que é que você vai fazer? Você vai mostrar para o seu indicador, no caso, vendendo para o dentista, qual é a vantagem dele te chamar para o consultório dele. Porque isso é uma coisa que, querendo ou não, uma mão lava a outra. Você não pode achar que, fulano tem que me chamar para o consultório dele. Mas por quê? Fulano vai te chamar para o consultório dele. Por que Fulano vai escolher você e não vai escolher aquele endodontista que cobra muito mais barato, aquele cara que está fazendo delivery e cobrando merreca? Por quê? Porque talvez você vai levar uma margem melhor, você já vai fazer um aumento de coroa, você vai deixar o preparo lá certinho, quando você terminar você já vai cimentar um pino. E depois você vai levantar, tá no consultório do cara, o cara já vai sentar com o dente que você isolou, levantou um munhão para fazer o preparo dele, já escanear, fazer outra coisa, enfim. Você tem que mostrar vantagem, lucro. O ser humano, ele quer lucro, ele quer vantagem. Então, você tem que mostrar para ele o porquê dele chamar você para o consultório dele. Basicamente é isso. E como é que você faz isso? Instagram. Instagram é a revista, é o que eu falo, é o jornal
de antigamente. É você saber mostrar e embasar por que você fez aquilo. Porque endo é muito embasamento científico. Tudo na endo você tem que embasar. E eu faço muito isso. Eu sempre posto um caso e eu gosto de descrever o que eu fiz no caso, o porquê, o que é que houve de errado naquele caso, como eu resolvi, e embaixo eu coloco, sei lá, vou chutar um Lopes e Siqueira da vida. Quem é que discute com Lopes e Siqueira, assim? Porque você faz faculdade, você sabe. Você chega na cadeira de endo, qual é o livro que Lopes diga... e Siqueira. Entende? Então, assim, você tem que embasar e criar sua autoridade. O nome é disso. Você não pode só inicial e final. Tá, Isso é muito raso também, né? Acho que todo mundo gosta de ver um antes e depois muito bonito. Justo. Mas como que esse profissional chegou lá? Justo. Às vezes a jornada é muito mais difícil do que só o antes e depois. E é muito mais interessante E você fora mostrar que o durante, né? Tem muita gente também que altera o antes e depois, tá, gente? Às vezes a gente fica lá vendo, ai, nossa, que lindo, eu nunca vou conseguir fazer. Photoshop. Você, no seu celular você faz isso. Então, muito cuidado com isso também, de ficar se comparando com coisas de Instagram. De Instagram. Né, Bru? Mas que bom que você falou de Instagram, eu já estava ansiosa pra gente falar sobre isso, que é um assunto que eu gosto, entendeu? Mas assim, Bru, quando que você começou a postar pra ter indicador ou pra ter paciente? Como que você fez essa transição? Você começou pra atrair paciente? Você começou pra atrair indicador já? Como que você desenvolveu esse feeling pra Instagram? Porque eu conheci a Bruna através do Instagram, eu achava ela maravilhosa. Eu falei assim, gente, tem que chamar ela aqui no podcast. Tá, então, vê. Logo quando eu comecei, foi lá em Recife, foi algo muito espontâneo. Eu sabia que eu não queria continuar trabalhando no posto de saúde, que eu estava trabalhando, né, assim, geralzão, como dentista de postinho. Eu sabia que eu não queria isso. Eu também tinha a noção da gravidade, da seriedade que é a endodontia, que, assim, é uma especialidade que a sua evolução é lenta. E na minha cabeça era, pô, enquanto eu tô terminando minha especialização e que eu ainda não posso me intitular, né, que o CRO proíbe de você falar que você é uma especialidade, você pratica uma especialidade sem você ter o seu título, né? Então, enquanto eu não chegava lá, na minha cabeça era, pô, vou mostrar um pouco do que eu sei. O que é que eu sei que eu estava estudando? Eu vou falar sobre urgência. Um dos meus primeiros posts no Instagram foi mostrando caso de bio, como é que você medica, caso de necro, como é que você medica. E isso, intuitivamente, eu já estava construindo a minha autoridade. E eu ainda não sabia se eu ia vender para dentista ou se eu ia vender para paciente, né? Comecei postando isso que eu estava estudando e que na minha cabeça eu já dominava e que eu podia falar sobre. Fui evoluindo. Quando eu terminei minha especialização, eu comecei a trabalhar em plano de saúde, como todo mundo, né? Inconformada, como todo mundo. E comecei a fazer aquele famoso de pré-a-pré, né? Que todo mundo acha que pré-a-pré é fácil, mas pré-a-pré não é fácil, tá, galera? Gente. Esqueçam que pré-a-pré é fácil, que eu aprendi na marra que não é fácil. Comecei a fazer de pré-a-pré. E quando eu finalmente tomei a coragem de fazer molar, aí eu pensei, vou começar a postar meus casos, né? Mas era aquela radiografia periapical que a gente revela, que eu botava, tipo assim, uma luz aqui no fundo, tirava uma foto toda bonitinha e postava. E comecei a postar. Terminei minha especialização, né? Já postando algumas coisas, até que um colega meu da academia, que trabalha com marketing, essas coisas, ele trabalha para uma agência que faz propaganda do Shopping Recife, da Boticário, um cara que já é bem evoluído. Ele chegou para mim e falou, Bruna, tu é toda desenrolada, tu gosta de falar e tal, por que tu não começa a investir em tráfego pago? Aí eu, tráfego pago? O que é tráfego pago? Aí ele, propaganda de Instagram, começa a investir nisso, se tu quiser eu te indico uma pessoa que faz isso e tal. E me indicou uma pessoa que, por coincidência, essa pessoa, ela tinha feito odontologia, ó que cômico. Ela fez odontologia, se formou em odonto. O namorado dela, na época, tinha uma agência de tráfego pago e marketing. Ela pegou o CRO dela, mas ela, enquanto fazia faculdade, já trabalhava com ele e entendia de muita coisa. Pegou o CRO dela e fez, não vou trabalhar como dentista, vou trabalhar fazendo propaganda, marketing, tráfego para dentistas e pessoas de saúde. Conversei com ela e ela falou, ó, R$1.000 por mês, fora o dinheiro que você vai botar. Cheguei pro meu ex na época, né, eu ganhando merreca, e falei, ó, vou começar a investir nisso. E se faltar alguma coisa, eu quero saber se me ajuda. Meu ex-médico, né, falou, não, super te apoio, vá pra frente, vá em cima. Ok, comecei a fazer tráfego pago e foi quando ela começou a me direcionar e falar assim, ó, esse teu vídeo que tu postou, vídeo falando isso, isso e isso, deu uma boa visualização. Começa a seguir esse caminho. Aí eu comecei a perceber que toda vez que eu botava a minha cara para falar sobre algum assunto que era uma dúvida muito comum entre os dentistas
em si, eu comecei a ver que meu público era o dentista e não o paciente. Porque você concorda comigo que você novinha, recém-formada, e piporó, você não tem muita autoridade, assim, você não já chega falando e sabendo o que é que eu vou falar para quem eu vou vender tudo isso. Então, eu fui meio que descobrindo e vendo que meu feedback estava sendo muito mais em relação a outros dentistas, né? Porque eu postava coisas muito... Eu dominava em falar coisas mais técnicas de uma forma traduzida e mais leve e com um pouco de humor, talvez, né? Porque acaba que eu sou uma pessoa bem, né, pra frente, divertida e tal. Então, que acaba virava uma coisa mais divertida e ainda não é algo tão divertido. Eu sei que, assim, meus colegas endodontistas podem me julgar aqui. A gente que é endo, que a gente acha divertido, galera. Mas, assim, quem vê de fora, a galera não acha chato. Não, quer dizer, não acha legal, entendeu? É chato. Então, assim, eu comecei a ver que eu transformava a endo em algo divertido e que eu tinha muito feedback em relação a dentistas. Aí foi quando eu pensei, acho que eu vou começar a investir em propaganda e coisa técnica para dentistas. Gente, e isso é tão poderoso. Eu acredito que a Bruna teve muito sucesso com relação a isso, porque ela entendeu para quem que ela estava falando. Justo. Não adianta você querer mandar uma mensagem sem o remetente. Como você vai jogar uma mensagem assim, para quem quer, para quem pegar aí? E abraçar o mundo todo. Não adianta fazer isso. Por isso que, assim, eu recebo muita mensagem lá no de marketing, então no Instagram de marketing, falando assim, Juliana, o que eu posto? O que eu faço? Eu não sei como é que eu começo a postar e tudo mais. E eu sempre faço a pergunta do milhão. Qual é o seu objetivo com o seu Instagram? O que você quer dele? Você quer atingir quem? Para quem que você está falando? Porque se você não tem esse direcionamento, você não consegue escrever uma mensagem que comunica com essa pessoa. E a Bruna, ela entendeu que ela ia falar com dentistas, e dentistas são ótimos indicadores para ela, porque assim... Às vezes o paciente, ele nem sabe o que é endodontia. Essa é a grande questão. O paciente confunde muito, inclusive, ortodontia com endodontia. Acho que porque Então, eu recebo também muito paciente que fala assim, você é ortodontista, né? Eu tô com dor de dente. Eu fico assim... Como assim? Então, eles confundem. Tanto que, assim, todas as mentoradas que eu tenho que fazem endo, eu sempre falo pra elas assim, você tem que colocar lá tratamento de canal, dor de dente, fratura dental, que é isso que o paciente vai procurar quando ele vai procurar um tratamento endodôntico. Ele pesquisa dor de dente, ele pesquisa tratamento de canal, porque é isso que ele entende. Se você colocar lá endodontia, às vezes ele não vai entender, mas quem que vai entender? O dentista. O dentista, justo. Aqui você já comunicou. A comunicação é muito importante para você qualificar o público que está chegando para você. Juliana, mas você está falando que eu sou endodontista e eu não posso postar coisa para paciente. Você pode, você deve. Inclusive, quando eu estava fazendo canal, eu estava até contando aqui pra Bruna, gente. No começo da minha carreira, eu fazia muito tratamento de canal, por conta daquele estudo de mercado que eu falei pra vocês que eu fiz. E aí, depois disso, eu entrei dentro da endo, eu fiz um curso de atualização, mas eu só pegava caso simples, porque eu sabia onde é que o calo apertava. Às vezes, eles pediam pra eu fazer retratamentos e tal, e eu falava assim, gente... Eu sei o meu limite tá aqui, retratamento. Não vou pegar. Às vezes, quando era um retratamento uniradicular, eu até pegava, mas porque era uniradicular, então era mais tranquilo. Mas fora isso, retratamento de molar, pra que você vai se enfiar nisso, né, Doc? Mas, enfim. Quando você vai comunicar para o paciente ele tá pesquisando de dor, ele tá pesquisando de tratamento de canal. Então, use essas palavras-chave para você educar a sua audiência exatamente como eu fazia. Quando eu falava de dor, de medicação, de bolinha branca na gengiva. Isso aí mesmo. Fístula. Pra gente é a famosa fístula, mas o paciente, ele sabe que é uma bolinha branca na gengiva dele. O que é isso? Como que ele resolve? E eu fazia bastante captação de paciente que vinha atrás falando assim, nossa, doutora, eu sempre tive essa bolinha e ela vinha e sumia, vinha e sumia. Eu não sabia se era algo que era com a minha imunidade. Tinha gente que achava que era afta. Eu sempre tenho uma afta no mesmo lugar. Não é afta. Só que o paciente, ele não sabe disso. Então, quando eu trago um conteúdo explicando o que é essa bolinha branca na gengiva dele e que eu resolvo essa bolinha branca na gengiva dele, a gente conscientiza, a gente educa aquela pessoa que ela precisa do nosso serviço. E é a partir dali que as pessoas começam a te valorizar como profissional. Por que hoje eu vejo que muita gente me vê como referência, né? Exatamente por isso, porque eu falei tanto sobre odontologia, eu dei tanta informação para eles, que eles sabem que, quando eles me perguntarem sobre
um pino no meio do Sim. dente, eu pelo menos vou conseguir dar ali um feedback interessante para eles entenderem Sim, o que está acontecendo. Um diagnóstico. Então, não só necessariamente o endodontista precisa só trabalhar com indicador. Claro que com indicador tem uma chance muito boa de maior. dar bom, porque as pessoas, elas, vira e mexe, vão precisar, né, de um endodontista. E, geralmente, eles procuram o dentista de confiança. E o dentista de confiança vai procurar vocês. Justo. Então, mas tem essas duas formas, né, de divulgação, né, Bruna? Aí eu queria te perguntar agora, como que foi o investimento? Porque isso é algo que muitos dentistas também têm medo. Ai, mas endodontia é uma carreira muito cara. O motor é muito caro. As limas são muito caras. Como que você se planejou financeiramente para fazer tudo isso? E qual que é o conselho que você daria para quem tá querendo colocar o pezinho na endo ali? Eu vou falar uma coisa que é bem honesta, do fundo do meu coração, é bem simples, é se endividar, sabe? É tipo assim, você compra e parcela e vai lá e vai pagando, porque assim, sendo bem sincera com você, grande parte das pessoas fica, não, quando eu tiver dinheiro, quando eu juntar dinheiro, aí eu vou lá e compro o meu motor. Mas, gente, na minha especialização, eu parcelei meu VDW Gold em 12 vezes. Em 12 vezes. Eu passei um ano pagando meu VDW Gold. Claro que é um motor que é a Ferrari das endos, mas eu, Bruna, eu como uma pessoa de mim, eu gosto de sempre comprar o melhor. Isso não significa que você também tem que fazer isso, mas eu sempre vou por essa filosofia de é meu instrumento de trabalho, eu vou usar aquilo todo dia. O motor e o localizador são as coisas principais para um endodontista começar a carreira dele, certo? E eu ainda estava na especialização, então eu fui lá, comprei e parcelei em 12 vezes. Quando eu terminei de pagar meu motor, eu fui lá e parcelei meu sensor digital em 16 vezes. Em 16 Porque vezes. sensor digital é caro, hein? É a mão na roda num endodontista. Não, mas para fazer endo delivery é a melhor coisa que tem, Um né? dos melhores investimentos. Por quê? Já indo para essa parte de venda. O motor e o localizador, você pode comprar, não vou dizer qualquer um, mas a pessoa que está te contratando como delivery, ela não sabe o que é um VDW Gold e o que é um motor chinês que você comprou na AliExpress, ela não faz ideia. Mas o sensor digital, Gil, o sensor digital é uma das coisas que te ajuda a vender, te ajuda a ter material para você postar no seu Instagram, porque se vocês forem reparar e descer bem muito no meu Instagram, lá embaixo vão ter aquelas periapicais que eu falei que revela e tal, e ficava um negócio meio estranho. E as imagens do sensor digital já são assim, de 10 a 0 para propaganda do Instagram e para você levar para o consultório do dentista que está te chamando. Porque a maioria das pessoas que não trabalham com endo ou tem um poder aquisitivo melhor de já ter um sensor no consultório, ele não tem e você chega lá com um sensor digital, o cara já faz, nossa! Isso gera um efeito uau. Com certeza. Agrega valor ao seu trabalho. Quando você leva o sensor, abre lá o computador. Foram duas coisas que eu investi depois do motor e localizador. Eu viajei, comprei um notebook, certo? Para ter o programa do sensor. E eu comprei aquele notebook, mais uma vez, parcelado, viu, galera? Tudo na minha vida parcelado, assim, eu pago. Eu tenho, ó, esse aqui, ó. Você pode dar um mundo, dê um mundo para um dentista parcelado em 12 vezes. Mas parcelado, galera, tá? Viajei para fora, fui para Dinamarca, comprei aquele notebook que você vira ele em iPad. Então, como eu já era visionária. Vou fazer meu delivery, quando eu tirar o raio-x sensor digital, eu vou chegar pro paciente e falar assim, ó, segura aqui esse tabletzinho, por favor, e fica olhando pra tela. Pá, sai a imagem, o cara com o negócio na mão. O cara já olha assim e faz, tá aquela lesão gigante, aquele negócio, sei lá, ele já faz, que legal, eu nunca vi isso. Quantas vezes eu já tirei uma radiografia no sensor digital e o paciente olhou para mim e falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Que legal, nossa, muito legal. Então, assim, para o paciente é uma experiência legal, para o dentista que está te chamando é uma experiência legal, porque você está agregando valor ao trabalho, você está meio que levando um bom trabalho, uma boa experiência para o paciente dele. E quando ele vê que o paciente sai feliz e que você está agregando ao consultório dele, você com certeza vai ser chamado novamente, tá? Então, assim, primeiro, motor localizador, tá? Prioridade, motor localizador. Segundo, né? Terceiro, sensor, tá? E de resto, aí já vai ultrassom, coisa e tal. Porque outra coisa que eu também comento é, ultrassom tá muito associado à magnificação. Muita gente fala assim, não, tem que comprar um ultrassom para, enfim, desgastar MV2 e tudo mais, tirar a pina. Só que como é que você vai usar ultrassom numa coisa que você não enxerga? Não tem como.
Então, assim, as coisas vêm em dupla. Exemplo, motor, normalmente você quer comprar junto com o localizador, certo? Vem o sensor, depois vem o ultrassom junto com a lupinha, alguma magnificação. Acho que a escadinha é essa aí, tá? Eu queria adicionar um conselho para vocês também. Quando eu comecei, eu também comprei o motor e comprei o localizador. Só que eu comprei usado, gente. Então, assim, como eu não sabia se eu queria realmente fazer especialização em endo, e aí eu fiz um curso de atualização, na verdade, para conseguir fazer casos de molar, conseguir fazer casos mais um pouquinho só mais complexos. Não muito também não, tá, gente? Que eu fazia casos simples, igual eu falei. Mas eu já fiz esse investimento também. E eu acho muito legal falar que a endo abre muitas portas, porque com o dinheiro que eu ganhava na endo, eu comecei a investir em outros cursos que eram coisas assim que eu queria fazer mais, vamos dizer assim. Eu queria fazer mais dentística, eu comprei mais cursos em dentística e tudo mais. Mas tudo isso porque a endo me ajudou muito a construir essa base de ganhar um pouquinho mais. Assim, falando em valores, tá, gente? Vou falar aqui pra vocês. Eu ganhava R$100 o molar, R$70 o pré-molar e R$50 o incisivo. Eu também. E sabe o que é o mais maluco? E a gente aqui falando que, tipo assim, nossa, ganham dinheiro e tudo mais. Gente, é que a limpeza, eu ganhava, sei lá, R$7 a limpeza. Então, assim, entre você ganhar R$7 a limpeza e você ganhar R$50 uma endo unitária, eu prefiro fazer a endo unitária, entendeu? Então, assim, é uma escadinha. Óbvio que tá longe de ser valorizado como deveria, inclusive, quero deixar claro aqui, os planos de saúde não é tão valorizada ainda como ela deveria ser. Mas é sim um excelente caminho se você está buscando entregar um negócio legal. Se você quer realmente fazer isso, né? E eu não sei se a Bruna vai concordar comigo, mas eu sempre indico isso para os meus seguidores de assim, entenda o mercado que você está antes de entrar na especialização. Porque a especialização é uma decisão mais difícil, que é mais custosa, é mais caro para você fazer todos os investimentos da especialização. Então, às vezes, vai para um curso de atualização, igual eu fiz. Eu fiz um curso de atualização de 6 meses. Foi ótimo. Foi maravilhoso, aprendi muito lá. E é interessante também falar sobre a questão de material e tudo mais, que são várias limas, são várias marcas de lima, e cada jogo de lima você vai utilizar para determinada coisa. Um vai modelar, o outro vai cortar. Não é receita de bolo. O outro não é uma receita de bolo. Você tem que entender aquela anatomia daquele canal para você selecionar as melhores limas e entender o que cada lima faz, né? Como que o material se comporta dentro daquele canal. E isso eu sempre falo, eu puxo muito o saco do pessoal lá da MK Cursos, gente, porque eles me ensinaram isso, sabe? E eu vejo que não é todo lugar que faz atualização, que dá especialização, que traz essa visão ampla sobre a endodontia. É porque muitas vezes os lugares estão atrelados às marcas. Sim. Então, você que quer fazer um curso de atualização de alguma coisa de endo, preste atenção se aquele lugar está atrelado a uma marca só, tá? Na minha especialização, por exemplo, não falando mal da minha especialização, mas na minha especialização em Recife, a coordenadora ela é atrelada à Dentsply. Então, tudo que a gente usava era Dentsply. E, querendo ou não, a Dentsply é uma das marcas mais caras de lima da endo. Então, não é a minha realidade. Então, eu ficava meio que sem entender como é que eu vou atender num plano para ganhar, sei lá, R$50 comprando um blister de 400. Tipo assim, a conta não fecha, entende? Então, assim, você tem que saber que endo canal é um jogo de xadrez. Eu sempre falo isso para todo mundo. Você entra achando que você vai usar aquela lima. Você entra, você fala, isso aqui não tá indo muito bem, não. Muda, próximo. Já muda o sentido do jogo. É muito um jogo de xadrez e não existe essa história de você pegar uma marca, um sistema, uma sequência de lima e padronizar em todos os seus casos. Endodontia é um jogo de xadrez. Cada jogada sua, cada passo, o oponente vira, que no caso é a anatomia do canal radicular. Ele vai e vira pra você e tá achando que tá folgado? Tá folgado não, tá apertado. Muda a lima, sabe? E cada marca vai ter uma lima voltada para algo diferente. Tem marca que tem tip taper que outra marca não vai ter. E hibridizar, essa é a palavra, hibridizar sistemas é algo muito interessante. Para você fazer isso, é como o Gil falou, você tem que entender o que cada lima faz, o material da lima, o que é a indicação de um canal que está calcificado, que não tem curva, que você vai usar uma lima mais rígida, enfim, você tem que entender todo o instrumento, todo o seu arsenal, para você evitar de fazer o que todo mundo faz uma hora da vida, que é o quê? Fraturar a lima. Né? Nossa, gente.
Mas também, ó, eu já fraturei língua. Todo mundo que faz Putz. já fraturou. E- Eu fraturei uma semana passada. E, gente, pelo amor de Deus. eu lembro que a primeira vez que eu fraturei uma língua, eu queria me matar, eu queria me jogar da ponte. Eu ficava assim, eu sou uma dentista horrível. Eu também. Meu Deus do céu. Gente, eu entrei numa depressão. Eu olhei pra trás e falei assim, será que é isso? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu fraturei uma língua e tudo mais. Aí eu fui falar com o meu chefe, o Marcos, na época. Ele falou assim, ih, menina, é só a primeira de muitas. É, muitas, só acontece com quem faz. Aí ele falou assim, mas você limpou bem? Você fez uma boa... Uma Você boa infecção, esvaziou no bem canal. o canal? Eu falei assim, sim, porque eu sigo o protocolo lá da USP, a gente usa hipoclorito. Então, assim, pra mim, eu tinha esvaziado super bem dele. Então tá tudo certo, calma, vamos no microscópio, depois a gente tenta tirar. No final, ele conseguiu tirar, o meu chefe conseguiu tirar, o Marcos. E aí, daí eu fiquei mais tranquila. Mas aí depois eu comecei a ver que, assim, realmente é quem faz. Né? Acho que o erro também é um privilégio de quem faz. E se você não fizer, você também não vai entender onde que você vai errar e como que conserta. Uma das coisas que eu aprendi na prática lá com o Frignani foi isso. Literalmente, Bruno me pegou crua de delivery, digamos que eu tava na minha bolinha de tratar e retratar em delivery, sem magnificação alguma, na minha básica tecnologia de sensor, localizador e tal, e ele me pegou crua e me transformou nessa endodontista que eu falo que é uma endodontista avançada, porque eu pego muito caso bucha, como eu falei. Então, uma das coisas que no começo ele batia muito na tecla pra mim é, você só vai aprender a resolver quando o problema aparecer. Não adianta você achar que, ai não, meu Deus, será que aquela língua eu vou tirar, eu posso perfurar, eu posso não sei o quê. Certo, mas quando você perfurar, você vai lá e veda. Quando você quebrar a língua, o canal é muito curvo, meu Deus, eu tô com medo, dupla curvatura. Quebrou, tira, perfurou, sela. Você tá fazendo a coisa de coração bom, você tem o conhecimento. Eu li uma coisa esses dias que eu achei sensacional e que define muito a importância da prática nisso aí, que é, você não aprende a nadar lendo um livro sobre água. Totalmente. Então, assim, Assina embaixo isso daí. Eu sempre fui muito nerd, sabe? Quem convive comigo, o Frignani mesmo convive comigo, ele falou, sou uma máquina de ler artigo. Então, eu sempre fui muito boa em saber a teoria e, assim, todo o passo a passo e ler muito. Mas na hora que o negócio aparecia na minha frente, eu ficava que nem você, tipo assim, meu Deus, eu vou morrer. Tem 2 limas pra eu tirar aqui. Eu fazia, não, eu fazia pra secretária, marca pra Bruno. Aí ele voltava e fazia, não, você vai tirar. Como é que você vai aprender a tirar a lima? Ah, não, mas tá muito perto ali daquela parede, tá muito fininha. Se perfurar, você fecha. Você tá fazendo as coisas... Você sabe o protocolo. Acho que a gente entra também na importância da gente ter bons protocolos. Justo. Protocolos embasados em ciência. Porque você tá respaldado, Doc. Se já teve 1000 dentistas que já fizeram isso e deu certo, por que você vai ser o 1001 que não vai dar certo? Justamente, é só saber como resolver. Eu sempre digo isso, o problema não é você fazer a coisa errada, né? O problema é você, 2 coisas, ou você esconder do paciente, que na endo isso é recorde, assim, de eu pegar paciente que chega pé da vida, assim, eu vou processar o dente, eu vou isso, vou aquilo, porque ele fraturou a língua, perfurou meu dente, fez isso, aquilo, e não me falou nada, tá? Ou você é esse tipo de pessoa, né, que executa esse tipo de coisa errada, ou você é aquele que ou sabe fazer ou manda pra quem sabe. Sabe, eu acho que isso é o mais correto do game da endo. Quanto mais alto, quanto mais difícil, maior o risco de você fazer uma coisa errada. Então, mandem para a Bruna. Bruna, qual que é o seu Instagram? Fala aí pra gente. Óbvio, gente, me mandem bucha, mas se quiser mandar um incisivo também, eu tô aceitando, tá bom? Meu @ é Bruna com 2 N's endodontista. Tá lá no meu Instagram, vocês vão ver todos os casos que a maioria das pessoas falariam assim, não, extrai e coloca implante. Lá no consultório, a gente adora salvar um dente, a gente adora coisa difícil. Então, se tiver aquele dente, você fala, meu Deus, esse dente, o que é isso? Eu não sei um pino no meio do dente, você manda pra ela. Pode me mandar, que eu sou obcecada por esse tipo de coisa. Pode mandar. Bru, e você falou pra gente sobre endodelivery. Conta aqui pra gente, o que é endodelivery? Sim, endodelivery é algo que há muito tempo é praticado, tá? Lá em Recife, quando eu comecei a fazer minha propaganda de endodelivery, tiveram algumas pessoas que falaram assim, mas eu já fazia isso já existia, tá? Mas você faz propaganda em cima disso? Você se intitula como endodelivery? Não. Então, assim, endodelivery é a partir do momento que você propõe, né? Você dispõe o serviço para o outro ir lá e te contratar para ir atender um paciente no consultório dele. Porque muita gente já faz isso. Fecha, toda quinta-feira eu vou no consultório de fulano e eu faço indo lá e eu levo tudo. Tá.
Isso acaba que é um delivery, mas o delivery mesmo, a venda do delivery é isso. Fulano tem um canal para fazer no consultório do ortodontista dele, e o orto fala assim, Bruna, tem um canal aqui para fazer, você pode vir, mas eu não tenho material nenhum. Endo delivery é que não, igual o delivery de iFood, é você levar tudo, você leva a experiência inteira para o consultório do indicador. Você chega lá, leva seu motor, localizador, levava anestésico, até anestésico. Você pode entrar nesse consenso, tá? Com a pessoa que você tá indo. Mas eu gosto de escolher todos os meus materiais, até o anestésico, porque eu odeio um tubete de plástico, eu gosto de tubete de vidro. Eu tenho esses kikikis e eu acho que endodontista tem muito disso de ser perfeccionista. Então, eu levava tudo meu, levava minhas limas. O principal é levar limas, porque, minha gente, vocês não fazem ideia quantas vezes aquele dentista que tá dizendo assim, eu tenho umas limas aqui, dá pra tu usar. Corra disso, lima sem controlar quantas vezes você usou, você tem que organizar delivery, você tem que ter uma boa organização, questão de agenda, porque um dia você pode estar no Butantã, outro dia você pode estar lá na Vila Mariana, então assim, delivery é isso, é você se dispor aí no consultório do indicador, levar todo o seu material. Eu acho que a única coisa que eu não levava era sugador, babador, sei lá, umas coisas básicas de consultório, mas delivery é basicamente você entregar toda a experiência da endodontia no consultório do indicador. E como que você se organizou para montar esse serviço, no sentido de... Como que você calculou seu ticket de atendimento, baseado num tempo clínico, baseado em distância, baseado nos materiais? Tá. Qual foi sua base, assim, para você? Porque é uma dúvida muito grande de precificação com relação ainda ao delivery, né? Sim. Era tabelado, tipo assim, todos os seus casos? Como que você se organizou? Então, tem duas formas de você propor o seu serviço de delivery, já dizendo que essa forma de porcentagem eu não acho correta. Que primeiro ponto, você pode ser enganado pelo cara que está dizendo assim, eu cobrei R$800 no canal, 400 é teu, mas ele cobrou 1.500 e você não sabe. E você se sujeita muito ao valor que o indicador fecha e oferece. Ele está vendendo uma coroa, um pino, sei lá, um implante, 1.000 e outras coisas. Aí ele vai pensar, não, vou cobrar baratinho na endo, né, para eu ganhar no outro lado. E você, que é endo que vai lá, você se ferra nessa porcentagem. O único lado bom da porcentagem que eu considero é a parte de que você pega você abrange todas as classes sociais. O que é isso? Se você se dispõe a ir por porcentagem, se fulano que cobra R$500 para fazer um canal, você aceita 250. Fulano lá não sei aonde cobra 1.000 e você aceita também. Então, é meio que no começo você pode até começar dessa forma, mas depois para você reverter e impor para o indicador que você já cobra porcentagem, o seu valor mesmo já é mais complexo. Então, eu já comecei montando a minha tabela. Como é que eu fiz isso? Fiz uma planilha de Excel, comecei a calcular o valor do tubete, o valor da luva, o valor da agulha de irrigação, da seringa de 50 centavos, que eu usava porque eu não esterilizo seringa, tem muita gente que faz isso. Eu comecei a somar tudo isso. Ok, cheguei num valor X que para eu fazer um endo, eu gasto mais ou menos isso. Depois, eu fui para a parte de transporte, certo? Como eu tinha carro na época, eu calculei mais ou menos de gasolina. Mas aí, eu comecei a ficar nesse embate também de, como é que eu vou ficar precificando R$20 a mais ali, 30 ali, 30 ali? Então, acabou que eu só aumentei, sei lá, R$50 a mais na endo que eu estava imaginando que eu ia cobrar, porque de toda forma isso ia ser o máximo que eu ia gastar de gasolina para ir num lugar um pouco longe, né? A questão da hora, né, de trabalho. Como é que eu calculei isso? Eu queria ganhar X de valor que eu calculei, que no final do mês eu precisava para pagar minhas contas, né? Meu aluguel, a parcela do meu carro, tudo isso. Então, eu somei o quanto eu custo, quanto minha vida custa para eu viver e dividi mais ou menos quantas horas eu teria que trabalhar para bater aquilo, mais o meu lucro do delivery, certo? Bruna fez um cálculo de hora clínica. Tá, basicamente. Continua. Gente, mais uma vez, eu sou péssima de cálculo, tá bom? Eu sou saúde 100%, eu calculo tudo na calculadora, tá bom? Então, assim, fiz o cálculo da minha hora de trabalho, o do meu material, do transporte e quanto eu queria que sobrasse para o meu caixa. Por que meu caixa? Sabe aquele ultrassom que você quer comprar? Sabe aquele motor que você quer trocar? Sabe aquele negócio que você quer? Nossa, eu quero, enfim, um cimento tal. É do caixa que você vai tirar. Toda vez que eu tinha
uma margem extra do meu caixa, eu ia lá e comprava uma coisa que eu queria comprar. E é essencial você ter caixa pro teu negócio, pro negócio girar também, né? Porque Sim. imagina se você não tem esse cálculo de gastos. Sim. Aí acabou o cimento. Você vai ficar sem cimento? Você vai Justo. cimentar com o quê? Vai cimentar com o ionômero de vidro. Não, né, gente? Tem Então, que o calcular. caixa é essencial. O caixa é essencial para o seu negócio funcionar. E isso é um erro muito grande dos dentistas também. Se você não separa o financeiro pessoal do financeiro do consultório, você já está cometendo um crime, um erro gravíssimo. Você está brincando de ser dentista, Doc. Eu sempre falo isso pro pessoal lá do Instagram. Falo assim, gente, se você não tem uma organização financeira básica de saber seus gastos, de saber o caixa do teu consultório, o fluxo que você precisa ter para você abrir as portas, para você atender. No caso da Bruna, não é que agora ela tem, né, o consultório. Mas ela era indo delivery. Só que ainda assim ela tinha um fluxo de caixa, ela precisava de fluxo de caixa, por quê? Ela tinha que pagar a gasolina, ela tinha que pagar os materiais, ela que levava a lima, ela que levava a gutta-percha. Então, assim, gente, abram um pouco a mente de vocês, para vocês começarem a ver a odontologia como um negócio. E quando eu falo pra ver a odontologia como negócio, não é para você mercantilizar a odontologia, mas é para você não comprometer a qualidade do serviço que você está entregando para os seus indicadores, não comprometer o seu orçamento, o seu caixa, de você ter que tirar dinheiro do teu bolso, pedir dinheiro emprestado para alguém para finalizar o mês. A odontologia é uma carreira muito boa, que a gente começou o podcast falando sobre isso. E tem como você se manter muito bem dentro da odontologia, é só se organizar, como a Bruna estava aqui falando pra gente. Entender que você, por exemplo, eu sou Bruna Freire, e Bruna endodontista é o meu PJ, é o meu ganha-pão. Então, assim, você não pode confundir e unir as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Bruna PJ, né, ela paga um salário para a Bruna física. Justo. É o famoso Prolabore. O Prolabore. Porque a Bruna PJ, ela é uma empresa, tá bom? Ela é uma marca. A gente estava falando sobre marca um pouquinho antes da gente começar o podcast. Ela é uma marca. Então, a marca não necessariamente é a Bruna. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não é a nossa profissão. Mas, para a gente conseguir ter qualidade de vida, realizar os nossos sonhos, a nossa empresa precisa estar indo bem, né? Então, olhem com esse cuidado, com esse tato de organização para vocês prosperarem na profissão, porque é totalmente possível você ter ótimos resultados, né? E, Bru, vamos falar da pessoa que quer começar na Indo Delivery. Assim, quero começar a ter mais indicadores e tudo mais. Quais, assim, seriam os primeiros passos que você indicaria para essa pessoa fazer para começar a ter esses indicadores? No mínimo, investir num motor e localizador, porque isso vai te dar velocidade, tá? O cara que ele tá te contratando para ir no consultório dele, ele quer que você faça rápido. Ele não quer saber se o canal tá trésico, se o canal faz dupla curvatura, ele quer que você seja rápida e que você não consuma muito tempo de cadeira dele. Então, motor e localizador são duas coisas que aceleram o seu trabalho e te fazem rodar mais pacientes, tá? Então, primeira coisa, investir em motor e localizador. Segunda coisa, organizar o seu material. E sabe como eu organizei, assim, tive facilidade de organizar meu material? Porque eu estava finalizando a minha especialização. Então, sabe aquela malinha de plástico que você leva sua malinha para especialização? Minha mala do delivery era minha mala da especialização, galera. Tipo, o que é que você leva para especialização? Tudo. Sim. Tudo, literalmente. Na minha especialização, pelo menos, dava o quê? O álcool, o papelzinho de limpar as coisas, mas, tipo assim, não dava nada. Não levava touca, não levava luva. Assim, eles me davam quase nada, eu tinha que levar tudo. Então, minha mala do delivery era minha mala da especialização. Então, digamos, você já faz algum curso de atualização, alguma coisa, você tem que levar alguma coisinha para você atender. Então, você tem que organizar a sua mala. A chave é a organização, basicamente. Começou no delivery, investe em motor localizador e se organiza bem para ter todos os materiais para facilitar o seu trabalho. O que é isso? Coisas que você sabe que vai te acelerar. Exemplo, não adianta, sei lá, eu querer entrar numa endo e ir muito rápido numa endo com uma lima de má qualidade muito ruim. Você tem que encontrar o meio termo, encontrar o que é que te facilita no seu trabalho. Qual a lima que você se adapta melhor. Você tem que se entender como endodontista para você poder acelerar e proporcionar algo mais rápido, mais assíduo, porque infelizmente no começo o que você é cobrado como delivery é agilidade.
entende? Claro que tem a qualidade, mas o indicador, ele vai... Várias vezes me perguntava, por que tu não terminou o canal hoje? Por que tá demorando tanto? Enfim, você tem que se conhecer e saber suas limitações. E também não querer abraçar o mundo de uma vez só. Achar que você vai fazer uma coisa em tal tempo só porque o indicador quer que você faça em tal tempo, você tem que ser humilde e já se impor também no começo e falar assim, esse caso aqui vai ser um pouco mais complexo. Talvez eu não termine sessão única, termino na segunda. Tudo é comunicação com indicador, organização e investimento nos materiais certos. Comunicação, eu digo por quê? Comunicação, você está divulgando seu trabalho no Instagram. Comunicação, hoje em dia, é como você faz as pessoas verem e entenderem o valor do seu trabalho. Então, aí vai a comunicação. Organização de material, organização de agenda. Não adianta você ficar colocando para você ir de um lado para o outro da cidade no mesmo dia. Você tem que ter uma noção que na terça eu já vou estar na região ali de Ipiranga, então eu posso fazer a região do ABC, talvez que já é perto, Vila Mariana, Vila Prudente, já faço por aquele lado. Quando eu digo organização, é isso. E consciência e humildade, mais uma vez. Não adianta você achar que você vai abraçar o mundo de uma vez só e pegar todos aqueles casos que o indicador está te mandando, porque acaba que você se queima nos consultórios. Já teve muito consultório que eu fui que o dentista falou assim, fulano, endo, que estava fazendo delivery aqui para mim, ele estava perfurando muito dente, ele estava quebrando muita lima, ele estava fazendo muita coisa errada. Por que isso? Estava com pressa. Tava com agonia. Pessoa que perfura e quebra a lima, claro que não é regra isso, mas é porque é uma pessoa que está fazendo, sabe, no inconsciente do negócio. Então, assim, a chave é isso, é organização, né, investimento e consciência e humildade. Que você está fazendo delivery, você está começando, tá? Então, você não vai conseguir fazer todos os casos, você não vai conseguir aquela patência, aquele Começa com básico, bem feito, né? Começa fazendo um pré-molar, justo, canino, incisivo. Eu comecei assim também. Até eu ir pro molar, gente, foi um processo. Mas aí depois, quando você vai pro molar, você fala assim, poxa, é um incisivo, né? Que é um canal, só que tem 3 incisivos. Então, pronto. Eu comecei a pensar isso, assim, entendeu? Só que com a anatomia, talvez um pouco level hard, exatamente. Né? Mas comece, né? Acho que é importante a gente colocar isso, de, tipo, o passo mais importante que você vai dar é o primeiro. Sempre. Ninguém começa arrasando, assim. Eu já fiz muita besteira. Até hoje... Eu faço muita besteira, mas sabe por que eu faço muita besteira? Porque o nível que eu jogo é alto e só acontece com quem faz. E quando acontece, eu vou lá e conserto. Essa é a grande frustração da endodontia. Eu acho que a endodontia, às vezes, você quando erra, você não sabe consertar e às vezes aquilo te frustra e você pensa, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou horrível. Esses dias eu recebi uma perfuração de um molar superior de uma seguidora minha, que nunca me viu na vida. Nunca conversei com ela em congresso nem nada, mas só dela ver meu trabalho, ela me indicou e falou assim, Bruna, eu não consigo dormir à noite, eu já tentei selar a perfuração, ela continua com dor, não tá dando certo, tá tirando o meu sono, eu prefiro pagar para você resolver do que eu dormir com isso todo dia, cabeça no meu travesseiro. Então, vai muito disso de frustração, de você saber lidar com o que você tá jogando. Eu sempre falo isso, o endo não é fácil, o endo é um game difícil. É difícil mesmo. Que até hoje os jogadores que são altos jogadores, assim, erram, sabe? Você tem que ter essa consciência de, no fundo, ter o conhecimento junto com a boa intenção. Porque a boa intenção é tudo, sabe? De coração, assim. E, Bro, pra finalizar, que mensagem que você falaria pra você no começo da carreira? Que conselho que você daria pra Bruna de 10 anos atrás? Eu acho que para ter calma, porque você vai sentar em lugares e conhecer pessoas que você nem imagina que você vai viver, mas com a boa intenção, mais uma vez, a boa intenção no coração, você vai chegar lá, porque eu acho que a odontologia é muito isso. A odontologia está se resumindo hoje em dia muito a vender, sabe? Muito a faturar, a dinheiro, e falta a intenção nas pessoas de, tipo assim, de fazer aquilo de coração, de entender o que você gosta, o que você é obcecado, o que faz seu coração bater mais forte. Hoje em dia eu pego, sei lá, uma criança com um dente com ápice aberto, com abscesso, com tudo mais, que outros dentistas falaram que não dava para resolver, e eu fui lá, revascularizei
a raiz cresceu, eu curei a doença, a criança não vai perder o dente dela. E sabe o que é isso para mim? O quão gratificante é o devolver saúde, manter um segundo molar de uma criança de 11 anos de idade. Isso para mim é, assim, é um valor inestimável. Então, assim, eu diria isso, você vai viver coisas que nem nos seus melhores sonhos você imagina que você vai viver. Porque hoje se resume a isso, como você falou. Dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas... E a qualidade, né? E ser feliz, mais uma vez, ser gratificante. Você olhar que o que você fez mudou a vida de alguém. Sempre me perguntam isso, qual é o seu maior sonho? Eu falo isso, eu já estou vivendo o meu maior sonho, que é influenciar de alguma forma a vida do próximo, seja salvando o dente deles, seja respondendo um direct de Instagram que a pessoa me manda todo dia. Com certeza tu recebe de, o que é que eu faço com isso? Meu Deus, isso. Seja no direct de Instagram, seja salvando o dente de alguém, seja subindo, palestrando, seja vindo aqui e falando. Eu acho que tudo é sobre passar pro próximo e melhorar a vida do outro, nem que seja de uma forma pequenininha. Muito obrigada, Bru. Foi maravilhoso o nosso episódio. E, gente, como é de costume, eu sempre mando pra vocês um material de final de podcast. E este material aqui vai ser sobre diagnóstico em endodontia. Ai, então, que linda! tem um fluxo. Eu vou te mostrar depois. Super necessário. Eu faço um fluxo de... paciente tá com dor, paciente tá sem dor. O que é? Como que você vai fazer o teste de vitalidade? Resultado do teste de vitalidade. Aí, o que você vai fazer em cada caso? Esvazia, não esvazia? Tem indicação lá de medicação e tudo mais. Então, se você quiser... Você tem que ir lá no nosso post sobre o podcast, lá no Reels, Sim. e comentar qual que vai ser a palavra, Bru. Vai ser urgência. Bota urgência. Vamos botar urgência. Ou se não, com urgência. Quero com urgência. Pronto, vai ser isso. Quero com urgência. Quero com urgência. Então, eu e a Bru, a gente vai postar um Reels, tá? E aí, você tem que comentar nesse Reels, tá bom, gente? E aí, eu te envio o link pra você ter. Show. Tá bom, gente? Foi um prazer. Muito obrigada, Bruna. Obrigada Foi a você. maravilhoso o nosso bate-papo, nossa conversa. Sigam a Bruna pra vocês saberem mais sobre endodontia, como resolver bucha, tá? Porque a gente precisa trazer profissionais que sabem o que estão fazendo e fazem muito bem. Obrigada. E eu fico disponível, tá, galera? Quem quiser me mandar dúvida, posso demorar um pouquinho para responder? Posso, porque eu estou resolvendo buchas o tempo todo, mas eu respondo todo mundo e eu adoro ajudar todo mundo e fazer da endodontia algo muito mais admirável do que as pessoas têm um pavor, tá bom? E é isso, obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau.